Olá, professor, boa noite, bom dia. Tudo bem? Meu nome é Natália Luzante e eu vou falar um pouco sobre os pórticos, mais especificamente dos pórticos de madeira laminada colada, que é o MLC, ou a sigla em inglês que é Glue. Vou mostrar dois exemplos de aplicações reais e vou fazer um pré-dimensionamento no final desse slide. Vou falar um pouco antes sobre as estruturas de madeira. E dentro das atividades econômicas que mais consomem recursos naturais do nosso planeta, a construção civil é uma das primeiras. Entre os materiais mais utilizados destacam-se o aço, o concreto e a madeira. Segundo Punhangui, dentro dos materiais utilizados, a madeira destaca-se como sendo o recurso com menos emissão de carbono e consumo energético. A madeira surgiu como material de ampla utilização na construção civil pela sua disponibilidade em diversas regiões, aqui no país e no exterior, e sobretudo pelo seu grande potencial de trabalhabilidade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens e no próximo slide sobre as desvantagens de trabalhar com a madeira. As vantagens. Tem um grande potencial de renovação na natureza, um baixo consumo de energia no processo de usinagem, no processo de fabricação, um bom comportamento mecânico, tanto para tração quanto para compressão, poucas alterações nas dimensões na variação de temperatura, na dilatação e na contração, alta resistência a cargas de impacto e boa resistência a cargas de curta duração. Apresenta inércia química, não reagindo facilmente com agentes oxidantes ou redutores. Tem um potencial de isolamento térmico e, apesar de ser inflamável, a estrutura de madeira pode apresentar boa resistência ao fogo, principalmente aquela parte mais interna da estrutura. E são estruturas bem mais leves. Aqui na imagem a gente consegue ver um pórtico em construção, tudo estruturado em madeira. Algumas das desvantagens. Ela tem limitação de espécies disponíveis com boa durabilidade natural. Isso acontece mais no exterior, aqui no Brasil a gente não sofre muito com isso, mas no exterior não tem muitas espécies com boa durabilidade. Todas as espécies podem ser usadas, mas em relação à durabilidade são poucas. É um material heterogêneo e anisotrópico, e é suscetível a agentes externos, a clima, fungos, a insetos, como a gente pode ver na figura 3, que é uma madeira com fungos com um pouco de mofo. Agora falando um pouco mais sobre a madeira laminada colada, que é o tema do meu trabalho. A MLC é um material concebido a partir da técnica de colagem aliada à laminação, no qual as tábuas constituem a madeira, uma tábua em cima da outra constitui a madeira. O material permite vencer grandes vãos sem apoio intermediário. O desempenho é superior ao da madeira maciça, que a gente está mais acostumado a ver. A madeira laminada colada é utilizada para a construção de estruturas como arcos, vigas ou curvas, retas ou curvas, pilares e outros elementos estruturais, como o que eu vou falar aqui, que é o pórtico, e que vence pequenos ou grandes vãos, com finalidades diversas do espaço projetado, como, por exemplo, passarelas, pontes, quadras, igrejas e algumas estruturas que vencem até 100 metros de vão livre. Aí na foto a gente consegue ver um pórtico de uma piscina na Suíça. Um pouco sobre a história dela. A ideia de reconstruir seções de madeira a partir da colagem, uma da outra, de pequenas peças, é desde do tempo dos egípcios. E alguns relatos atestam que a primeira construção em MLC foi em um auditório na Suíça em 1893. Na época, no entanto, o adesivo utilizado não era prova d'água, o que limitava o uso do material para locais secos. Era mais usado interno, o uso era mais interno e não podia ocorrer o uso externo dessa madeira. A aplicação. A aplicação pode ser, a MLC pode ser utilizada em qualquer tipo de construção,
como projetos residenciais, comerciais, industriais, entre outros. Com os devidos tratamentos e proteção contra a umidade dessa madeira, o campo de aplicação se estende para vales, praias e qualquer lugar externo que, mesmo tendo contato com água, maresia e etc. Com o avanço da tecnologia de produção e o controle tecnológico, a MLC se tornou muito indicada para a concepção de estruturas curvas e de peças de alta repetibilidade. Em relação à fabricação, a técnica dela surge como uma alternativa de uso sustentável da madeira dentro da indústria da construção, porque favorece a utilização da madeira de reflorestamento para construções de grandes estruturas. Geralmente, as madeiras mais apropriadas para o emprego do MLC são de florestas plantadas, pela uniformidade de suas características. As espécies coníferas mais utilizadas são os pinos, entre eucaliptos e algumas outras. Mas toda madeira pode ser colada, né? Como eu falei ali em cima, não existe uma restrição para a escolha de espécie. O que vai alterar é a cola de cada MLC, de cada tábua, de acordo com a espécie da madeira. E outro fator que influencia na especificação da cola são as condições que a estrutura vai ser submetida, porque é preciso levar em consideração se a mesma vai ser abrigada no interior da edificação ou vai ser exposta a variações de condições atmosféricas. Em relação ao adesivo, a essa cola e as emendas da madeira. Na figura a gente consegue ver 3 tipos de emendas, são as principais, que é a emenda de topo, emenda biselada e a emenda dentada. Em relação aos adesivos e ao fenômeno físico-químico de adesão, eles desempenham um papel importante para os materiais da base da madeira. No caso do uso de adesivo para colagem de madeira com fins estruturais, que é o nosso exemplo, o desempenho das peças, das estruturas fabricadas, está ligado ao adesivo empregado. Sendo assim, é necessário que o adesivo possua as características que oferecem uma união resistente, estável e durável para aquela estrutura. E ele está diretamente relacionado com as propriedades da madeira. Tradicionalmente, o adesivo resorcinólico é o mais utilizado para a confecção de elementos estruturais. No entanto, o mercado de adesivos vem apresentando uma espécie de inovações e tecnologias, buscando atender às exigências sociais de redução de impacto sobre o meio ambiente, sem perder essa excelência na performance. Ou seja, a cola, o adesivo, ele vai variar de acordo com cada espécie de madeira, mas o mais usado é esse resorcinólico. Um pouco sobre a NBR, que é responsável, que é a norma específica de recomendações para projetos estruturais de madeira aqui no Brasil, é a CNBR da foto, que é a NBR 7190 de 1997, da EBNP. Essa norma propõe um modelo de cálculo simplificado para o cálculo de elementos estruturais de MLC, enquanto a versão de revisão desta mesma norma, realizada só em 2013 e que ainda está em fase de consulta nacional, indica um modelo de cálculo baseado na rigidez do elemento fletido da madeira. Tem outro documento que também serve como referência para a fabricação dessa madeira, que é uma norma americana, que é a AITC 115 de 2009, para um controle de qualidade. Agora eu vou falar sobre 2 exemplos reais. O primeiro exemplo é a Igreja da Nossa Senhora de Guadalupe, que é essa aí da foto. A ficha técnica está aí no slide. Vou ler um pouquinho sobre ela. A Igreja Nossa Senhora de Guadalupe fica em Cuiabá, em Mato Grosso, e teve como projetista o arquiteto Hans, da Alemanha. O início da sua construção ocorreu em 1988, sendo inaugurada em 31 de maio de 1992.
Ela possui 2 pavimentos, totalizando uma área de 1.760 metros quadrados. O primeiro piso abriga um salão paroquial para 350 pessoas, com pequeno palco para peças teatrais, 3 salas com capacidade para 35 pessoas cada, destinadas ao ensino da catequese, além de cozinha, bar, sanitários. No segundo piso, tem a nave principal da igreja, com capacidade para 500 pessoas, e uma torre de concreto de alvenaria com altura de 48 metros. A estrutura é uma das mais arrojadas de madeira de MLC, construídas no Brasil, tanto do ponto de vista da arquitetura como da engenharia. Ela é composta por 5 pórticos triarticulados, construídos por peças curvas da seção variável. A altura e vão desses pórticos varia entre 12 e 22 metros, e eles estão espaçados a uma distância de 7 metros cada um. A madeira empregada foi o eucalipto e o adesivo é o cascotem, sendo a estrutura fabricada e dimensionada pela empresa Esmarra. Os pórticos são unidos por meio de treliças e caibros, também em laminado colado. O segundo exemplo é uma estação no Canadá. A ficha técnica também está aí no slide. A estação Skytrain, na Brentwood Town Centre, é um ponto de transferência importante de uma série de 12 estações que conectam a expansão mais recente da rede Greater Vancouver Rapid Transit. Uma vez que a estação está em um cenário natural espetacular e está elevada ao longo de um grande corredor de transporte, o cliente pediu um design moderno e exclusivo para que aproveitasse ao máximo as vistas das montanhas circundantes da cidade. A partir desse requisito, o arquiteto imaginou uma estação de 80 metros de comprimento com uma estrutura de telhado em pórtico elegante e formatos dinâmicos, como a gente pode ver aí na foto. A estação, que foi concluída e inaugurada em 2012, incorpora várias características estruturais incomuns. São 17 pares de nervuras de madeira laminada colada, em espaçamento de 5 metros, que sustentam uma cobertura de madeira maciça. A parte superior das nervuras consiste em uma madeira laminada colada, que é compatível com a concha do telhado e confere um calor arquitetônico à estação. As extremidades inferiores da costela, chamadas de quadris, foram construídas com placas de aço curvas, personalizadas para atingir o raio fortemente curvo que teria sido difícil de realizar com a madeira, que é a parte mais de cima. As ancas de aço também foram necessárias para minimizar o vandalismo na estrutura de suporte acessível. Em relação ao gráfico e o pré-dimensionamento, e aqui no slide a gente consegue ver o gráfico do pórtico laminado de madeira. Eu escolhi para o pré-dimensionamento um vão com 27 metros de largura, que seria o L da fórmula, então, ou seja, L igual a 27. E subindo onde a gente tem o L na parte inferior, a gente consegue ver que a espessura em metros do D do pórtico teria que ser 0,90. Então, a gente já tem o valor de L, que é 27, e o valor de D, que é 0,90, tudo em metro. Logo, a altura do pórtico, que é a altura H da fórmula, será um valor aproximado de entre 9 e mais ou menos 13. A curva passa um pouco, a mancha passa um pouco do 12, onde a gente tem o 27 metros, fica aproximadamente 13, 13,5. Então, no pré-dimensionamento, a gente teria um pórtico de largura de 27 metros, a espessura de 0,90, 90 centímetros, com uma altura entre 9 e 13 metros. E para concluir, a gente pode ver que a partir desse estudo percebe-se que os pórticos de madeira laminada colada fazem parte de um sistema estrutural bastante eclético. E além dos benefícios da própria madeira, como valor estético e propriedades termoacústicas, como a gente falou lá no primeiro slide, eles se destacam pela alta capacidade de carga e baixo peso próprio, permitindo grandes envergaduras e formas mais flexíveis. Entre outras vantagens, também se destaca um pouco
consumo de energia no processo de fabricação, baixo nível de perda para sua manufatura, para sua fabricação, né? E a baixa necessidade de manutenção e pintura. Porém, ainda é um sistema de preço elevado comparado aos sistemas convencionais, principalmente pela baixa cultura do uso de madeira aqui no Brasil. É isso, professor. Aqui tem a bibliografia. Espero que você goste do trabalho. Um beijão.